Oi, turma! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Josélio e estarei mais uma vez com vocês aqui, mas num momento de troca, um momento de construir saberes no nosso aprofundamento, que é o nosso componente aí, criação e comunicação publicitária. Nós estamos no terceiro momento aí na atividade 3 e estamos no segundo momento de desenvolvimento. E também temos aí o nosso assunto do dia, que é trabalhar sobre as personas. Tá certo? E eu quero agradecer aos nossos intérpretes de Libra, que hoje nós temos aqui a Simone e a Ayla. Muito obrigada aí pela participação de vocês, para que possam fazer o trabalho de realmente levar a comunicação a toda a comunidade surda. Muito obrigada. E lembrando que esse é o meu sinal, tá certo? Gente, hoje nós temos aí um convidado especial. Hoje nós temos uma aula diferente para falar um pouquinho sobre o nosso assunto, que é construir persona, falar como que a persona em público-alvo se relaciona com a questão das redes sociais e toda a publicidade que é envolvida dentro desse processo, tá certo? Nós estamos aqui com o Marco Antônio. Tudo bem, Marco? Olá, tudo bem? Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês hoje. Gente, o Marco, ele é ilustrador, ele é designer e ele tem um trabalho maravilhoso aí nas redes sociais. Inclusive, esse fundo que nós temos aqui atrás é uma das obras dele aqui. Qual o nome dessa obra, Marco? Brasil é país de muitas nações. Muito bacana. E a gente já vai começar falando sobre o seu processo criativo. O que você tentou passar com relação a essa primeira obra aqui para o seu público, para a sua persona? O que você acha, tem a acrescentar desse processo criativo? Eu quis passar justamente essa questão que os povos indígenas, os povos originários, tem mais de uma nação no Brasil, tem muitas nações entre eles mesmos. Eles mesmos têm os próprios dialetos, a própria cultura local, e às vezes isso acaba passando batido, a gente considera o Brasil todo uma coisa só, mas cada povo indígena tem a sua nação. Então eu quis mostrar para valorizar justamente isso que a gente tem na nossa terra. Exatamente para desmistificar a relação, né, superficial, né, que existe com relação a toda essa população latente, né, dentro do nosso país, dentro da nossa cultura, né? E para destacar também essa riqueza que a gente tem dentro do país, né? Porque quando você olha, às vezes a gente conhece só tipo o povo, sei lá, Chucarramãe, o povo do Xingu, mas a gente tem tantas etnias diferentes no Brasil e cada um com seus conhecimentos, com os seus remédios, tudo isso deve ser muito mais divulgado. Acho que a gente precisa jogar mais luz para esses povos originários, assim, né? Com certeza. E com essas palavras maravilhosas aí do Marco, a gente já começa com o nosso Seja Bem-vindo. Acho que nem precisava, mas tudo bem. Vamos fazer a nossa leitura aí, ó. O valor das coisas não está no tempo que elas duram, mas na intensidade com que acontecem. Por isso, existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicáveis e pessoas incomparáveis. Esse momento aí de Seja Bem-vindo é para vocês, estudantes, e para o nosso convidado também, né? Para que a gente possa se sentir acolhido trabalhando as nossas competências socioemocionais. Lembrando de competência, tem aí na tela para vocês agora, você, professor, pode dar um print, as competências e habilidades que são necessárias para essa aula. Temos também o nosso caminho, do nosso aprofundamento até chegar aí na unidade curricular 1, que é Tá na Mídia, Tá no Mundo. E temos um momento também de revisar aí o que nós vimos, né, com relação à nossa aula. Temos os materiais que são necessários, que estão aí com a aula 28, e o momento da aula anterior. Propusemos uma observação das ações publicitárias nas redes sociais, com foco na estratégia de convencimento utilizadas pela publicidade, direcionando o olhar dos estudantes para os anúncios que considerem ter forte potencial persuasivo. Analisamos também as diferenças entre representação e representatividade. Marco, você sabe dizer um pouquinho sobre isso? O que para você seria diferente falar sobre representação e representatividade? Acho que sobre representatividade, o que eu posso falar é que ela é extremamente necessária para a gente poder se reconhecer e poder se sentir orgulhosos da nossa origem, da nossa raça. Eu como pessoa negra, eu lembro claramente quando cresci que eu não tinha muitas referências negras, assim. E uma das coisas que eu quero trazer nos projetos que eu faço é justamente que as pessoas se vejam, se reconheçam e se orgulhem cada vez mais e se sintam representadas
por essa arte que eu trago. Muito bacana. Gente, já pegando um gancho dessa fala aí do Marco, a gente já associa ao quê? Ao público-alvo e à persona, né? Olha só os conceitos que nós temos. Público-alvo é o conceito muito conhecido e difundido no marketing e na comunicação empresarial. Também conhecido como target, ele nada mais é que uma fatia da sociedade para a qual os serviços e produtos da sua empresa podem ser úteis. No entanto, com as mudanças provocadas no consumo pela tecnologia digital, surgiu a necessidade de produzir estratégias menos massivas e mais segmentadas. Com isso, nasceu o conceito de persona. É preciso um trabalho mais minucioso de pesquisa para entender também características um pouco mais subjetivas desses clientes. Então, no caso, o Marco, você traz aí a representatividade da sua persona. Você, por exemplo, conseguiria identificar para quem seria o seu público, a sua persona, o seu objetivo? Quais seriam quem são essas pessoas? Já fazendo as minhas análises que eu tenho de perfil, assim, eu tenho claramente que a maioria do meu público são mulheres. A idade varia entre 18 e 35 anos, mais ou menos. Bacana. E geralmente mais do norte do país. Assim, Sério? Tem essa questão regional também. Tem essa questão regional também, mais do norte do país. Sudeste a gente tem muita gente também, mas é mais no norte do país, norte e nordeste. Bacana. Isso talvez, se você me corrija se eu estiver errado, está associado também à questão da representatividade que você traz, né? Por a gente ter na questão norte e nordeste uma população negra em maior quantidade, né? Isso com relação a toda a história que nós temos aí do nosso país, já começa a trazer essas respostas, né? Com relação à representatividade? Sim, com certeza. Também pelo fato de eu trabalhar muito com a questão de mitologias, né? Eu faço muita mitologia africana. Não falo de religião, porque eu não sigo a religião, mas eu sigo muito a mitologia do povo africano e eu faço muitos trabalhos nessa linha. Certo. Então, eu imagino que também tem essa questão, né? E uma das próximas perguntas, gente, que nós temos é o que seria representatividade? É uma das perguntas norteadoras. Essa questão, ela é muito ampla. Nós trouxemos aí um conceito, né? Claro que a gente tem pouquinho tempo aqui, por isso que é muito rápido, mas que vocês podem explorar dentro do processo de pesquisa de vocês. É sempre importante, né? Interessante que vocês ampliem os conceitos que são apresentados aqui na nossa aula. Então, o nosso conceito, ele tem apenas esse fechamento aí, que é, na tela, por favor, qualidade de uma amostra constituída de modo a corresponder à população no seio de qual ela é escolhida. Qualidade de alguém de um partido, de um grupo ou de um sindicato cujo embasamento na população faz que ele possa exprimir-se verdadeiramente em seu nome. O que é esse conceito, então? É uma população que está sendo representada dentro de algum nicho, e aqui falando sobre comunicação publicitária, tá certo? Nós temos um vídeo que vai ilustrar um pouquinho dessa nossa conversa de hoje. Ele vai falar um pouco sobre a propaganda com relação à população negra, tá certo? Um vídeo, então, de apreciação. Oi, a ONU quer falar com você. É sobre vidas negras. Você sabe o que é filtragem racial? Não? E baculejo? Tomar uma geral? Levar uma dura? Você já ouviu falar? São exemplos disso. Filtragem racial é quando uma pessoa negra é injustamente escolhida pela cor. Escolhida como suspeita quando está parada e como criminosa quando está correndo. Isso tem nome. É racismo. Jovens negros e negras são as principais vítimas da violência e de assassinatos. E tudo isso por causa da cor. No Brasil, um homem negro tem até 12 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que um homem branco. Muitas vezes com o aval da própria sociedade. Chegou a hora de acabar com o racismo que mata milhares de jovens negros todos os anos. Que nossa escolha, de agora em diante, seja pela igualdade de direitos, pelo respeito à diversidade e, principalmente, pela vida. A juventude negra tem que viver sem ser vista como suspeita. E você? Como você me enxerga? Eu sou alguém suspeito ou sou alguém de respeito? É hora de fazer a escolha certa. A gente precisa vencer o racismo. Por isso eu estou com a ONU na campanha Vidas Negras. Década Internacional de Afrodescendentes. Governos, sociedade civil e você. Pelo reconhecimento, justiça e desenvolvimento. Junte-se à ONU e compartilhe essa ideia.
Muito bem, turma, nós tivemos esse vídeo, né, que é muito necessário e que também é uma peça publicitária, né, trabalhando, claro, com uma vertente representativa e trazendo uma proposta crítica para que a gente se conscientize com relação a uma população. Só que agora eu quero saber, com relação do Marco, se essa propaganda se relaciona, como a arte dele se relaciona com essa proposta. O que você tem a dizer com relação à sua arte e esse tipo de ações que combatem o racismo, eles proporcionam ou não uma representatividade? Eu acho que completamente proporciona, sim, uma representatividade. Nos meus trabalhos eu procuro fazer, em algumas peças, um trabalho bem crítico em relação principalmente ao racismo, à discriminação racial, ao preconceito. E nessa peça, inclusive, que a gente acabou de assistir, é muito marcante, inclusive, aquele momento que tem um desenho do corpo no chão e o mapa do Brasil em vermelho, vem como se fosse sangue, né? Eu gosto muito de fazer esse tipo de correlação para trazer uma reflexão das pessoas, para que elas cada vez aumentem mais esse debate e que a gente consiga, aos poucos, tentar melhorar essa situação, né? Que o Brasil ainda precisa avançar muito, né? Sim, muito. E às vezes, né, uma imagem como essa que você trouxe, esse recorte da peça, ela é mais impactante do que todas as palavras. Às vezes as pessoas não estão nem ouvindo o que está sendo dito, mas com relação à imagem, como você é ilustrador, trabalha com design, quando a gente traz essa possibilidade, chama atenção, né, nos convida com o olhar a uma narrativa, a uma proposta, e muitas vezes atinge muito mais as pessoas do que uma fala, né? Com certeza, com certeza. Aquele velho ditado, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras mesmo. Exato. E principalmente quando é uma imagem forte, assim, nesse sentido, muito relacionada a essa questão da violência, né? Muito latente, né? Gente, agora nós vamos no momento de apreciar algumas obras. Como nós temos um artista aqui, né, no nosso estúdio, então nós vamos analisar as obras do Marco, tá? Que vocês podem aí seguir nas redes sociais, elas estarão aí embaixo para vocês poderem se conectar, descobrir um pouquinho mais o trabalho dele, porque a gente tem pouco tempo aqui e eu quero que ele vá falando com relação aos trabalhos. A primeira obra que nós temos está aí na tela para vocês. E aí eu tenho uma pergunta já para vocês começarem a pensar aí na cabecinha de vocês. Então, como você se reconhece nos anúncios observados? Com essa imagem, ela não é um anúncio, né, publicitário, ela é uma obra de arte. Mas vocês começam a se reconhecer e aí a gente tem um nome da obra que é Dororidade. E eu queria que o Marco falasse um pouquinho sobre essa obra. Essa obra específica ela foi feita em comemoração, se eu não me engano, ao Dia da Mulher, acho que eu fiz. E daí às vezes, quando a gente começa a levantar essa bandeira de trazer a representatividade, de trazer essa representação racial, às vezes a gente é um pouco criticado nos trabalhos, porque as pessoas falam, mas só tem pessoas negras, por que não tem pessoas brancas? A gente tem que entender que no mercado publicitário, no marketing, a grande maioria das campanhas já são feitas para as pessoas brancas, não para as pessoas negras. Então, esse pequeno é uma gotinha que eu estou colocando ali a mais para que apareça um pouco mais as pessoas negras nessas peças. Essa peça específica, Dororidade, ela deriva do termo sororidade, né? Sim. Que é um termo que vem do feminismo, né? Que é as mulheres sendo fraternas e uma defendendo a outra e elas evoluindo juntas. A Dororidade, na verdade, ela é quase a mesma coisa, mas ela fala do sofrimento da mulher negra. Que o sofrimento da mulher negra ele é um pouco diferente do sofrimento da mulher branca, né? Tem coisas que uma mulher branca, apesar de todos os problemas que ela possa ter, de machismo, de ser considerada às vezes inferior no trabalho, por exemplo, a mulher negra ela ainda tem uma etapa a mais, que ela tem a questão do racismo que afeta ela. Então, alguns estudiosos já adaptaram esse termo sororidade para dororidade, que compartilham a mesma dor. Então, eu quis trazer essa peça, que são as mulheres negras se apoiando. Bacana que já faz mais um recorte para vocês, estudantes, com relação à persona, né? Então, olha, a gente tem um público-alvo que o Marco trouxe. Desculpe, Marco, qual que era a faixa etária que você colocou? De 18 a 35. De 18 a 35. Ele disse também que a maioria do público dele são mulheres. E olha só, a gente agora tem as mulheres negras sendo representadas, então ele atinge uma outra vertente já do público-alvo dele e da persona que ele vai construindo com o trabalho dele nas redes sociais, tá certo? Vamos para mais uma apreciação? Nós temos aí mais uma peça publicitária que vai falar sobre essa temática para vocês, para a gente continuar o nosso pesquisa, nosso bate-papo. Preconceito por ser mulher, preconceito por ser negra, preconceito por ser gorda e por amar um homem mais jovem. A vida me ensinou desde cedo que ser mulher não é para qualquer um. E foi assim que eu aprendi a lutar pelo meu espaço. Mulher sim, negra sim, gorda sim.
Como muitos, eu podia estar aí, alheia a tudo. Mas se tem uma coisa que o preconceito contra as mulheres me ensinou, é jamais ser omissa. Hoje, mexeu com elas, mexeu comigo. Mexeu comigo, mexeu com todas. E você? Tá esperando o quê para começar a se mexer? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Muito bacana. Então a gente tem mais uma peça aí publicitária falando sobre representatividade que está alinhada com esse último trabalho que você descreveu aí, não é, Marco? Nossa, totalmente, totalmente. A fala dela traz muita coisa que eu tenho nessa peça, inclusive. Bacana. Gente, lembrem dos conceitos que a gente tem com relação à publicidade, tá? Olha só, como que a gente se convence com relação a uma ação publicitária? Existem vários campos. Tem a emoção, a tradição de valores, o consenso, a afinidade, a escassez, a autoridade, o poder posicional que aquele produto traz e a credibilidade. Eu não vou falar sobre todos eles, porque nós já falamos nas aulas anteriores, tá certo? Mas é legal que vocês também comecem a perceber como essas peças publicitárias se relacionam com vocês, tá certo? E agora a gente vai para o momento de protagonismo juvenil. É o momento que vocês, estudantes, brilham aí na nossa aula, tá certo? Qual a possibilidade aí das redes? A gente vai trabalhar um mapeamento, que é isso que nós estamos fazendo agora, de anúncios persuasivos e que falem sobre representatividade. Tá? Então, em grupos, vocês continuarão o processo de pesquisa, pensando em como essas ações aí, esses itens se relacionam com vocês nas redes sociais, como vocês percebem a representatividade. E agora a gente volta para o trabalho do Marco, que olha aí, temos mais uma obra, a obra se chama Cocar, e a pergunta que eu faço para vocês estudantes, já pensando aí no nosso processo de pesquisa, é como você significa a representatividade nos anúncios observados. Então, tem representatividade nessa obra? Não tem? Vocês vão se perguntando aí nas anotações de vocês. Porque agora quem vai falar é o Marco sobre a obra dele. E essa obra, Marco, o que você tem a nos dizer sobre ela? Essa obra é uma obra muito forte, eu acho que é uma das minhas favoritas, ela é muito poderosa, a imagem. Eu fiquei muito feliz com o resultado dela quando ela saiu. Ela traz justamente essa questão do ataque aos povos indígenas e da nossa necessidade de defender os povos indígenas. Eu já fiz ela alguns anos atrás, ela chegou a viralizar na época e ela recentemente viralizou de novo. E a gente está passando por uma situação novamente com os Yanomamis lá desaparecidos, né? E parece que essa coisa nunca acaba. E essa obra, então, ela, por mais que eu tenha feito ela alguns anos atrás, ela está sempre voltando. E eu não Você tem ideia de que ano você fez ou não? 2018, talvez. 2018. Ela já viralizou 2 vezes desde lá para cá. E ela foi projetada, inclusive, num prédio do Pará, assim, foi uma coisa super legal, assim, que aconteceu. Mas é uma coisa que... já trabalhou com a arte híbrida também, né? Já. Mas é uma coisa que, ao mesmo tempo, eu fico feliz por ela ter esse alcance todo, mas, ao mesmo tempo, me entristece, porque eu sei que quando ela retorna, é quando é um momento crítico para os povos indígenas. Porque a necessidade que ela traz, né, significa que a questão social, todo o conflito que existe, né, ainda é latente, infelizmente. Isso. E ela comunica muito essa questão da violência, né? Sim. Sem palavra nenhuma, a pessoa olha essa imagem e ela já entende o que está acontecendo ali, né? A gente pede, né, uma explicação, uma fala do artista, né, que não tem como, é o seu olhar, ali, o seu corte, mas como a gente vem conversando, não é nem precisa, né? Eu acho que para bom entendedor... Essa imagem sozinha, ela já comunica o que é necessário mesmo. Exatamente. Vamos passando para mais momentos aí de observação, né? E aí vocês começam a se perguntar, gente, as mesmas perguntas que a gente já fez nas aulas anteriores, mas que a gente vai refazer aí. Com relação ao público-alvo, qual é o sexo, o poder aquisitivo, a profissão, a classe social, a localização, a educação, os hábitos de consumo, entre outros aí, que são perguntas e itens que vocês podem colocar no seu público-alvo. Aqui a gente já percebeu a idade do público do Marco nas redes sociais, né, das obras dele, o sexo. Você consegue definir um poder aquisitivo, o Marco, do seu público? Você acha que é uma galera mais carente ou não tem como mensurar isso ainda? Eu acho que eu estou atingindo todos os públicos. Certo. Imagino que eu devo ter algum cluster maior de pessoas em algum poder aquisitivo maior ou menor, mas eu não sei te dizer ainda qual é. Certo, bacana. Então, são algumas perguntas que vocês podem levantar com relação ao público-alvo no momento de mapeamento, tá certo, gente? E nós temos aí uma outra obra agora para vocês, né, que também é do Marco. Essa obra, ela se chama Brilho da Selva, é isso, Marco? Isso.
E o que você tem a dizer sobre essa obra? Essa obra é um elogio. Eu amo os povos indígenas, como vocês já perceberam, né? Sim, maravilhoso. Isso é um elogio para trazer a beleza que eu vejo nesses povos originários e quis trazer uma coisa alegre, uma coisa vibrante, né? Que chamasse a atenção realmente. Ele parece uma coisa, tem uma característica, até parece meio que uma rave na floresta, mas são as cores que tem na selva e eu quis trazer isso para um elogio mesmo aos povos indígenas. Desculpa, tá? Isso é uma interpretação subjetiva. Tudo bem? Eu acho que traz muito da contemporaneidade com a paleta de cores que você trouxe, né? Traz uma contemporaneidade com a paleta de cores que você trouxe, né? Eu não costumo usar cores tão saturadas, assim, né? Ela é bem mais vibrante mesmo, propositalmente. É diferente um pouco do que eu faço. É bacana, por isso que me chamou, além da temática, essa atenção com relação a essa obra. E nós temos mais obras aí para apreciar do nosso artista convidado hoje aqui, ó. Nós temos aí na tela mais uma obra. A obra se chama Pra Poder... Para onde vamos? Para onde vamos, é isso? É que o professor tá ruim de enxergar aqui na tela, gente. Não liga não, o professor é ruimzinho para ler aqui de longe no estúdio. Mas desculpe, o nome da tela é Para Onde Vamos, é isso? Isso. E qual que é a potência, o porquê o nome dessa obra e por que trabalhar com essa obra? É uma questão de pensar qual que é o futuro dos povos indígenas no Brasil. A gente tem muito aquela ideia do índio na oca, não sei o quê, mas eles são pessoas que estão inseridas nos dias atuais, com as tecnologias que a gente tem. Então, tem até uns vídeos de memes, né, das pessoas indígenas falando que eu sou índio, mas eu uso celular, não sei o quê. Então, a gente tem que talvez desmistificar um pouquinho essa questão do indígena também, porque eles estão inseridos nesse contexto atual em que a gente vive, né? Eles devem estar inseridos na questão da tecnologia e valorizados com relação à sua cultura. Isso, porque aí tem até uma questão do pessoal subestimá-los, né? Considerar, eles sabem menos. Pelo contrário, eles sabem muito mais, eu acho até, inclusive. Os conhecimentos que os indígenas têm estão muito avançados assim, em relação a nós, na verdade. Na verdade, eu até faço um recorte que se a gente propuséssemos, né, com relação num todo, a aprender muito mais com eles, acho que talvez até a nossa sociedade seria outra, porque a questão até mesmo da sustentabilidade, esse processo harmonioso que existe com a ciência, com relação à evolução, né, eles são latentes. Eu acho que nós é que precisamos aprender e dar essa visibilidade tão necessária como você vem trazendo no seu trabalho, né? Isso. Gente, então nós temos aí mais algumas obras para apreciar com vocês. A próxima obra Marcos, se eu não me engano, essa obra se chama Outono, é isso? Isso. E o que você tem para dizer sobre esta obra? Essa tem um caráter mais artístico mesmo. Eu só quis trazer uma coisa, trazer beleza. Eu também gosto de jogar beleza no mundo. Eu tinha esse objetivo, na verdade. Eu acho que o objetivo foi atingido com sucesso, né? Porque é linda essa imagem aí. Eu já imagino ela em camiseta, já imagino em quadros, já imagino um monte de coisa. A ideia é que talvez eu faça uma série das 4 estações. Eu preciso fazer essas outras 3, na verdade. Né? Então tá em construção essa construção série. ainda. Bacana. Então, mais um momento de apreciação. Agora, gente, vocês podem começar a perguntar também durante esse processo sobre o público-alvo, mas também sobre a persona, tá? Quais são as outras possibilidades que a gente tem, né? Os desafios, as frustrações, né? Os hobbies, quais as mídias consomem, quem são os ídolos, né? Tudo isso tem a ver com a relação da construção da persona de vocês, tá ok? E aí nós temos mais uma obra. Essa obra se chama Iabás, é isso? Isso. E o que você tem para falar sobre essa obra tão linda também, Marco? Iabás são as orixás femininas, né? Sim, certo. Então essa faz parte de uma série que eu já faço, uma série longa, inclusive, para trazer essa valorização da cultura que veio da África, né? Certo. E traz todas essas matriarcas orixás, assim, então eu quis valorizá-las. Mas eu tenho um trabalho individual com cada uma delas, eu sempre faço algum destaque com cada uma delas também. Ah, bacana. Então aí nós temos várias sendo representadas, mas também você faz o recorte de cada uma delas em um momento dentro da sua... seus componentes ali individuais, né, pertinentes a cada uma delas. Isso está muito relacionado ao que você falou de você achar o seu nicho e ver qual é a sua persona, o que as pessoas querem ver, porque eu tenho um público que ele busca muito esse tipo de arte também, então eu fiz essa pesquisa também, né, nesse sentido. Então tem um público que consome muito esse tipo de arte. Então temos um outro público também, né, dentro desse recorte todo que nós fizemos, né, então
Claro que, gente, a persona a gente está construindo para um determinado produto, uma determinada ação publicitária. Não impede que outras pessoas também interajam com esse público, mas construindo uma persona, a gente percebeu que temos mulheres jovens, que também existe uma representatividade com relação às mulheres negras. Agora a gente tem uma outra vertente, né, que é trabalhando agora com a questão mitológica, questão religiosa, também dialogando com as crenças, com esse público. Então é mais uma ferramenta que a gente tem de diálogo com o público-alvo, tá certo? E aí nós vamos dar continuidade a mais apreciações que vocês podem fazer quando agora? Nas redes sociais, né? E também pesquisando, olha só, no box lá, persona e público-alvo, entenda as principais diferenças de um para outro, que é aquele momento que a gente faz uma leitura complementar para que a gente entenda todo esse processo com relação ao trabalho aí que a gente tem de ações publicitárias nas redes, né? Marco, como que é a sua relação com as redes sociais? Por que você escolheu as redes sociais para divulgar o seu trabalho, ou tem outras formas? Antes você já fazia de alguma outra forma? Qual que é a sua relação, por exemplo, com as redes sociais do seu trabalho? Eu já expus muito também, já fiz algumas feiras, inclusive. Mas a questão das redes sociais é o alcance que você tem. Você consegue falar com pessoas que você não atingiria no seu dia a dia, certo, localmente. Então, eu tenho um público do Brasil inteiro que consome essas artes que eu faço, que compartilha. Até do exterior, algumas pessoas também. Eu já vendi algumas artes para o exterior, inclusive. Isso amplia, né, o alcance da nossa arte, da nossa obra, né? Então, as redes sociais, hoje em dia, eu entendo que elas são imprescindíveis para quem está trabalhando com arte. E, no caso, você é ilustrador e designer, né? Então, você pode falar um pouquinho para a gente como que essas duas vertentes, elas se relacionam ou não? Se relacionam totalmente. Apesar de nas redes sociais, no meu perfil, postar só trabalhos de ilustrador, meus projetos de design eu costumo não postar nesse perfil. Apesar de eu não postá-los, muitos dos meus trabalhos de design vieram por conta do trabalho de ilustrador, que as pessoas conheceram o trabalho e quiseram que eu fizesse projetos na outra área, né? Então, uma coisa acaba alimentando a outra. Certo. Então, quer dizer, seu trabalho ali dentro do processo artístico como ilustrador te traz algumas outras possibilidades dentro do trabalho de designer. Com certeza. Ela tem um caráter de divulgação para mim que é muito grande. Certo. E você falou que conseguiu vender algumas peças para fora, né, do nosso país. Você sabe dizer algum, por exemplo, assim, que você já viu? Já vendi para o México, já vendi para os Estados Unidos, já vendi para gente famosa, inclusive. Assim. Nossa, olha só que legal, gente, que bacana. Cheguei em lugar, como eu falei, cheguei em lugares por conta das redes sociais que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Bacana. Isso é muito legal porque a gente tem muitos jovens que desenvolvem um processo criativo, né, na sala de aula, tem um trabalho tão lindo, tem uma temática que traz uma representatividade, que tem um estudo, uma pesquisa, e às vezes você não divulga nas redes sociais. A gente fala sempre aqui no nosso componente, em todas as aulas, a gente divulguem os trabalhos de vocês, quanto mais arte, melhor nesse mundo, não é verdade, Marco? Isso, eu acho muito importante também vocês descobrirem quais são as hashtags que estão trend no momento, para você também trabalhar e conseguir uma divulgação maior. Falando disso, tem um trabalho até recente, eu não trouxe esse, mas eu devia ter falado que, por conta das redes sociais, a cantora Margareth Menezes me descobriu e uma das minhas artes é a capa do single dela que ela lançou uns 2 meses atrás. Assim. Então você entra no Spotify e tem minha arte lá. Que bacana! Olha só, gente, vale aí conferir, tá vendo? Vocês vão identificar a arte aí do Marco Antônio. Gente, estamos chegando quase no final da nossa aula, infelizmente, né? Então, o que nós aprendemos hoje? Olha só, pesquisamos e refletimos sobre o uso da persuasão em ações publicitárias. Diferença entre representação e representatividade. Na próxima aula, nós teremos mais um diálogo propondo uma reflexão sobre a representatividade. Tá? Então, nós trouxemos aqui um artista que fala, que se relaciona com as redes sociais, com seu público, tem um público-alvo, né? E que também traz a representatividade. Marco, a gente tem um tempinho ainda, eu gostaria de te agradecer a sua participação aqui da nossa aula e dar um espaço para que você fale com os jovens, alguém que se identifica com o seu trabalho, com a sua área, qual o caminho que ele pode seguir, qual conselho você poderia passar para esses jovens do segundo ano. Bom, primeiro queria agradecer o convite, foi um prazer estar aqui com vocês, falando com vocês. Queria dizer que não é um mercado fácil, um mercado de ilustração, mas é um mercado muito amplo, que tem muitas áreas para trabalhar. Se vocês tiverem interesse nessa área, que vocês continuem praticando e desenhando, e principalmente divulgando o trabalho de vocês, né, nas redes sociais, né, para vocês terem um alcance e conseguirem novos trabalhos.
E não parem, assim, vale muito a pena. Se é o sonho de vocês, corram atrás disso. Vale muito a pena. Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Para você, estudante, que estiver sem o professor, né, por algum motivo, estiver trabalhando aí de forma assíncrona, é só você fazer o nosso processo de mapeamento, pesquisar as ações publicitárias com apelos persuasivos, diversificados e responder as perguntas norteadoras, tá certo? Que estão no material de vocês. Gente, muito obrigado mais uma vez, Marco. E, turma, muito obrigado mais uma vez pela participação de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Deixo vocês com a arte do Marco aqui, ó.